Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao Direto da Redação, nesta segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2020, agora 16 horas e 3 minutos, 16 horas e 2 minutos, aqui em São Caetano, distribuição da NET, para a TV Grande ABC, aqui na cidade de São Caetano, pelo Facebook, pelo Instagram, ou seja, tem para todos os gostos e todas as plataformas. Se você está na rua, cuidado. A meteorologia já disse que hoje vem chuva forte de novo. Já não bastasse de domingo para segunda, uma madrugada inteira de chuva que assolou a cidade de São Paulo, deixou a cidade de São Paulo embaixo, literalmente embaixo d'água, marginais Pinheiro e Tietê, intransitáveis aqui em São Paulo, pessoas às 6, 7 horas aguardando no mesmo local para tentar se deslocar, ou seja para o trabalho, para fazer seus afazeres pessoais, enfim, todo mundo sofrendo com os transtornos dos alagamentos. Diria que a culpa seria de São Pedro, se nossos políticos não fossem tão incompetentes, mas graças à incompetência deles, a culpa é de São Pedro, que abriu a torneira e esqueceu de fechá-la. Então as nossas ruas, os nossos sistemas de escoamentos são, assim, eu diria, arcaicos. Por isso que não dão conta. Aqui já começa a minha crítica à política nacional, inclusive essa de drenagem dos locais onde há mais necessidade para que tal situação não ocorram os alagamentos. Nosso convidado diz: não vamos falar de alagamentos, não vamos falar de mobilidade urbana, não vamos falar de infraestrutura, mas vamos falar de leis. De leis não, de lei, uma única e exclusiva. E nosso convidado de hoje é Newton Marques, empresário, empreendedor, publicitário com pós-graduação em marketing pela FAAP, MBA em gestão empresarial pela FGV de São Paulo, fundador da Corporativos e CEO na MediaMap.com, startup voltada à transformação digital sustentável de mercados e governos. Newton, boa tarde. Boa tarde, Celso. Tudo bom? Tudo jóia. Obrigado pela visita, pela disposição. Eu que agradeço. Enfrentou enchente? Não. Deu uma paradinha a chuva agora, né? A gente ri, mas seria mais trágico se não fosse tão cômico, né? É verdade, é verdade. Bora lá. LGPD. Quem ouve pensa, que palavrão é esse? Lei Geral de Proteção de Dados. Perfeito. A Lei 13.709, que foi publicada em 2018, ok? 15 de agosto de 2018, ela trata exatamente das normas, dos procedimentos para o tratamento de dados. Tratamento de dados pessoais e tratamento de dados empresariais também, ok? Mas o grande foco é exatamente esse mar de informações que nós vivemos hoje. Você acabou de citar as redes sociais, exatamente todos os usuários, todo mundo que segue as redes sociais e assim por diante, acabam cedendo de maneira voluntária e involuntária dados do seu perfil de consumidor, o seu perfil de eleitor, o seu perfil pessoal principalmente. Okay? E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem justamente para que todas as empresas, sejam elas pequenas, grandes ou mundiais, por exemplo, de Facebook, Google e assim por diante, tenham a mesma regra para tratamento desses dados e informações de cada usuário, de cada cliente, de cada seguidor, né? Então ela vem justamente para colocar ordem nesse mar de dados, eu ia falar nessa bagunça de dados, nesse bando de dados que o pessoal usa, esse é o termo que o pessoal de TI usa bastante, né? E é transformar exatamente num banco de dados o que nós temos hoje, bando de dados. Bando de dados. É possível essa lei dialogar com a lei mundial ou com a lei internacional? É possível conversar da mesma forma e que todos entendam o que está sendo dito e que ela siga a mesma linha? Ou o que é colocado lá fora não serve para aqui dentro de casa, para o nosso quintal? Serve sim. Na verdade, a LGPD brasileira, ela fez um benchmarking muito próximo com a GDPR. O que é um benchmarking para aquele que não entende? Ela fez um estudo e copiou ou adaptou as normas da GDPR, ok? Para que sejam implementadas no Brasil. Ela tropicalizou as normas da GDPR que também nasceu em 2018, mas ela nasceu justamente por um boom que aconteceu com o vazamento de dados do Facebook. Ok? Que vazamento, hein? Exatamente, foram milhões e milhões de dados, e foram dados que inclusive serviram de pauta ou de base para algumas, como se diz? Eleição de Donald Trump e Brexit seriam os dois mais pontuais. Exatamente, para algumas decisões políticas, inclusive,
nos Estados Unidos e na Europa. Na Europa. Quando se fala em lei de proteção de dados, nós estamos falando de pessoa física e pessoa jurídica. O que entra? Nome, RG, CPF, número de telefone, que mais entra em dados pessoais? Celso, entram todos os dados, inclusive os dados sensíveis, que falam exatamente da preferência política, da preferência religiosa, fala sobre sexo e assim por diante. Hoje, com o advento da tecnologia, nós conseguimos mapear e segmentar exatamente grandes volumes de dados. E assim por diante, nós conseguimos também mapear, por exemplo, os eleitores ou, por exemplo, os consumidores. Né? Nós do mercado de consumo ou do mercado de marketing tratamos muito de perto a jornada do consumidor. Então isso quer dizer o quê? Como o Celso se comporta durante o dia, aonde ele almoça, aonde ele faz suas compras e assim por diante, as suas preferências. Da mesma forma que as ferramentas digitais acabam obtendo certas informações comportamentais do Celso, do Newton, justamente para que na hora que vai entregar informação, vamos falar exatamente aqui do nosso negócio, da TV Grande ABC, para que na hora que vai entregar uma informação para o Newton, para o Celso, entregue exatamente as informações de interesse desse público ou desse telespectador. Então isso acaba trazendo uma via de duas mãos. Né? É interessante para a ferramenta ter as informações de preferência, exatamente quais são os dados, né, ou quais são as informações de interesse, exatamente o Newton gosta de quê? O Newton gosta de esportes, gosta de carros e assim por diante, o Celso se interessa por quais assuntos, né, e assim por diante, para que isso retorne com o melhor atendimento possível da instituição para o consumidor, para o seguidor e assim por diante. Ou seja, o consumidor acaba recebendo tudo o que ele precisa sem ter que procurar. Às vezes a informação que ele já tem vasculhado pelo meio digital, de repente você recebe um link de uma determinada informação que você nem sabe de onde veio aquele link, como encontraram que você gosta daquele determinado assunto ou daquele determinado produto, e aí você fala, cara, estão me vigiando. Perfeito, perfeita colocação. Hoje nós temos essa percepção, né? Parece que você pensa em alguma coisa, você pensa em comprar um calçado, você pensa em consumir algum serviço e, como mágica, os banners, a propaganda, o marketing acaba te impactando. Seja na sua rede social, seja no seu e-mail, seja ele aparece. Exatamente, exatamente. O que é uma coisa, o dado que tem que se levar em conta é que é sempre quando você está online. Sempre quando você está exatamente com alguma ferramenta, né, conectada, você acaba recebendo essas informações, parece que você pensou ou ouviram, né? Parece aquela história, né? Me ouviram falar sobre isso? Né? Na verdade, são os algoritmos que estão exatamente mapeando todo e qualquer comportamento seu, nosso na rede, ok? E aí ele traz um resultado que indica exatamente quais são as propagandas, quais são a forma, o horário e a maneira de impactar esse consumidor de maneira mais assertiva. Isso é legal? É legal? É legal do aspecto de leis. Legal. É legal? É legal do aspecto de leis. Desde que todas essas ferramentas ou esses sites e assim por diante tenham exatamente a conduta prevista na LGPD. Ou seja, seguir as regras de guardar essas informações muito bem guardadinhas para que não haja vazamento. Exatamente. A coleta, o armazenamento, o tratamento desses dados, até porque nós entregamos dados ou entregamos as nossas preferências, ok, sobre assuntos, consumo e assim por diante, em diversos canais de comunicação. Sim. Ok? E essas informações agrupadas, ok, e tratadas de maneira estratégica, trazem exatamente esses resultados. Olha, o Celso está procurando um calçado novo, ou o Celso está procurando trocar de carro, e assim por diante. E aí na hora de o Celso ser impactado, lógico que esses produtos ou serviços vão ser indicados, vão ser direcionados para o Celso. Okay? Hoje nós temos tecnologias que medem, inclusive, a nossa afeição. Se nós estamos... É assustador, né? É assustador. Assustador. Se nós estamos exatamente propensos a recebermos
alguma promoção, alguma informação e assim por diante, em qual momento, né? Então, desde que, né, essas ferramentas estejam e tenham o consentimento, que acho que é o ponto central da LGPD, ok? O consentimento do consumidor ou o consentimento do usuário da ferramenta para que seus dados sejam armazenados, tratados, ok? E que virem um ativo justamente para essas ferramentas ou para empresas parceiras. Newton, a gente está quase chegando ao final do primeiro bloco, mas antes, de forma sucinta, tem como responsabilizar e buscar indenização caso você tenha sido lesado por um vazamento de dados, por exemplo, no Facebook, que vazou os dados e você foi lesado, você teve prejuízo, ou pessoas sabem de quais os passos que... Tem como você responsabilizar e ser indenizado? Tem sim. Na verdade, você tem que fazer o caminho contrário, justamente entender, olha, se meus dados foram vazados, se meus dados foram usados indevidamente, ok? Cabe ao requisitante da indenização justamente provar por qual caminho que esses dados circularam e o porquê que eles têm que ser recompensados por esse vazamento, né? Então, entender ou prestar muito atenção quando nós vamos usar alguma ferramenta digital, né, dos termos de uso, na política de privacidade. Tem que ler. Tem que ler da ponta até o último ponto, do ponto final, e entender principalmente o que está ali dito. O que dá para se alientar é que muitos termos são termos jurídicos, ok? Juridiquês. O juridiquês, e inclusive que tem sentido dúbio. Ok? Então tem que entender melhor isso, tem que entender da melhor maneira possível quais são as políticas para que a gente dê o consentimento do uso dos nossos dados de maneira consciente. Porque hoje, até pelo processo, a gente acaba dando um accept lá, o opt-in, que chamam, ok? Porque justamente nós estamos no momento dinâmico do uso da ferramenta. Isso quer dizer, na hora de você entrar num site, de fazer uma pesquisa, do próprio Google, ok, que tem a política mais ampla, que é uma política mundial de proteção e tratamento de dados, ok, mas é uma política que está escrita em inglês. Sim. Ok, então, para entender exatamente o que está escrito ali, mesmo usando um tradutor e assim por diante, no momento dinâmico, nem sempre ou na maioria das vezes a gente não o faz como deveria. Maravilha. Newton, vou pedir um segundinho. Você que acompanha o Direto da Redação, não sai daí não. A gente volta, é um breve comercial para a gente voltar a falar mais sobre esse tema. Brasileiro, vocês que perderam o gosto pela leitura, agora serão obrigados. Leiam as políticas de privacidade. Essas sim preservam os seus direitos, vamos dizer assim. Então, não gosta de ler? Agora é obrigado. Segura aí, já volta. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos
tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Verão chegando, 40 graus, o carnaval tá aí, vem pro Balneário do Chopp. Venha fazer sua festa com a gente, eventos em geral, casamentos, aniversários, confraternizações, congressos esportivos e buffets, conforto e melhor custo-benefício. Emprestamos a chopeira elétrica, oferecendo um chopp de qualidade. Plantão de atendimento dentro do Clube da Mercedes, Rua Brejaúva 337, Piraporinha, Diadema. Ligue 4071-3355 ou 97643-5494. Balneário do Chopp, levando o melhor chopp para você. Muito boa tarde novamente, estamos de volta com o Direto da Redação, aqui canal 3 da NET em São Caetano, TV Grande ABC, Facebook e Instagram, para aqueles que gostam da plataforma digital. A imagem não muda muita coisa, viu? Tudo igual, hoje tudo digital, TV digital, plataforma digital, praticamente tudo com a mesma qualidade de som e imagem. A diferença é que a TV você tem que assistir na sua casa ou em algum lugar fixo. O celular não, você pode levá-lo para o metrô, para o ônibus, enfim, para qualquer lugar. O Instagram e o Facebook fazem essas vezes. Nosso convidado de hoje, Newton Marques, especialista aqui em tecnologia da informação. Estamos falando sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Falávamos aqui nos bastidores sobre a questão de responsabilizar aquele que utilizou uma rede de dados ou por intenção, por má intenção, aquele que fez por não saber o que ele estaria fazendo. Dá para a gente atribuir, imputar esse crime, caso exista, ao usuário ou aquele que abriu o acesso? Exatamente, a responsabilidade é das duas partes, né? O consumidor, o usuário, ele tem a responsabilidade, primeiro, de informar dados verídicos, ok? Eu não posso, de maneira alguma, por exemplo, abrir um usuário com dados de terceiros, sejam de parentes ou de conhecidos, criar um cadastro fake, um perfil fake em qualquer rede social ou qualquer plataforma digital, e principalmente informar de maneira correta quais são os meus documentos, o e-mail de contato e assim por diante, para que justamente se tenha um vazamento desses dados, ok, ou se esses dados são usados de maneira indevida, ok, eu tenha exatamente a veracidade da minha parte para que eu possa cobrar e ser recompensado pela outra parte. Da mesma forma que as empresas, não importa o tamanho, não importa se é um shopping center, não importa se é uma clínica médica e assim por diante, hoje tem a responsabilidade de criar os pilares justamente que sustentam as normas ou que dão exatamente o contexto de coleta, tratamento, armazenamento, tratamento e até descarte desses dados em tempo útil. Né? Nós temos na lei hoje que nós temos, no mínimo, ter os dados guardados de nossas redes, de nossas ferramentas, no mínimo por um ano, ok? Mas nós podemos guardar, inclusive, por mais tempo. Né? Até porque, quando nós temos os dados de usuários, de seguidores e assim por diante, e tratamos esses dados, eles têm exatamente uma intenção, para que a gente atenda melhor, ok, e de maneira contínua esses usuários, esses clientes, esses consumidores. Okay? Então, sim, há possibilidade, sim, de responsabilizar, ok, ambas as partes. E a LGPD vem justamente para colocar ordem, ou pelo menos para dar uma linha de conduta para os dois lados, para o usuário e para quem está disponibilizando o serviço. Baseada em lei europeia. Exato. Com aspectos tupiniquins. Perfeito. Não dava para fazer uma lei pura e propriamente brasileira, sem base numa lei europeia? Afinal de contas, já que é para copiar algo da Europa, que sejam as boas políticas. Afinal de contas, há políticos na Europa que vão trabalhar de trem, de metrô, de bicicleta, não recebem salários exorbitantes, não tem ajuda paletó, tampouco ajuda salário, tampouco ajuda combustível, não tem um carro próprio. Então, essas políticas talvez não deveriam ter sido copiadas e criar uma lei de proteção de dados única e exclusivamente com origem brasileira? Daria sim.
Daria assim. A nossa LGPD, além do benchmarking, na verdade do estudo ou até da adaptação de algumas normas que foram criadas na GDPR, que foi uma lei também criada às pressas, justamente pelo vazamento de dados das grandes redes sociais, o uso de dados indevido por políticos e assim por diante na Europa. A LGPD ela tem base também em 30 outras leis ou normas nacionais, ok, que exatamente serviram de base para essa tropicalização da GDPR, que aqui virou LGPD. A sua colocação é muito pertinente, na verdade nós tínhamos que copiar o que é feito de bom lá, só que vamos entender o seguinte, nós somos novamente oportunistas, ok, de criarmos uma lei ou de criarmos exatamente o texto de lei condensado, com foco exatamente na proteção de dados pessoais e corporativos também, aproveitando exatamente de um evento internacional que teve repercussão mundial. Então, aí veio exatamente a nossa esperteza brasileira para aproveitar a situação e se adequar. Mas antes disso, com 30 outras normas e leis já publicadas, já vigentes e assim por diante, nós poderíamos ter tratado dessa informação ou desse objetivo da LGPD. Digo aqui que talvez essa esperteza nós tenhamos herdado dos nossos lusitanos, que aqui Perfeito. Estiveram em 1500 e daqui levaram muita coisa, nosso ouro, nosso pau-brasil, desvirtuaram a nossa cultura indígena e hoje nós continuamos cultuando as leis europeias para tentar introduzi-la de forma tupiniquim. Que maravilha! 500 anos depois continuamos à mercê da política europeia. É verdade. Então vamos lá. A LGPD... No artigo 2, ela disciplina, a disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos o respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. Sério? Os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Alguma coisa que para mim parece que não está dentro do tom. Fica vago, não é isso? Tem partes do texto que acaba deixando a gente um pouco confuso, porque defina exatamente o que está dito nesse termo ou nesses termos. Porque se você tem o direito à liberdade de expressão, logo você não pode ser penalizado, condenado ou imputado um crime, ou crime não, né? Porque crime é crime, mas por você ter se manifestado de forma espontânea em relação a determinado assunto. Verdade. E aí é o jeito de você se expressar, é a liberdade de expressão. Exato. Desde que você não cometa nenhum crime de preconceito, de racismo, enfim, eu acho que a sua forma de se expressar não pode ser cerceada com base numa lei de proteção de dados. Claro. Não é? Verdade. Então, como você disse, parece tudo muito vago ainda. Exatamente. Nós temos no Congresso, inclusive, alguns parlamentares solicitando a postergação, ok, da 2022. Da implantação exatamente da lei, ok. Particularmente, eu acredito que tenham dois cenários a serem tratados para esse caso. Nós temos o setor público ainda engatinhando exatamente sobre a instalação dos pilares ou, pelo menos, o tratamento formal exatamente dos grandes bancos de dados que nós temos. Então, vamos entender que um hospital ou um posto de saúde e assim por diante, ele trata de milhares e milhares de dados pessoais, identificação cadastral de seus pacientes e assim por diante, de seus usuários, e mais ainda, né, de informações sensíveis que querem dizer justamente sobre a saúde de cada um desses pacientes, etc., que vamos entender, ele seria muito interessante para que laboratórios e etc. Então, entendam, por exemplo, qual que é o percentual de diabéticos no município de São Caetano do Sul. Claro. Perfeito? Então,
nós temos hoje o poder público com os pilares, por exemplo, da governança de dados, que eu tenho exatamente tudo rastreado, qual que é o fluxo né, de entrada e tratamento desses dados e assim por diante. Né, nós já entendemos, inclusive nós colocamos no nosso artigo, né, para o ABC Repórter, que ainda não. Né. E do setor privado, nós temos, sim, grandes empresas, ou as empresas que estão diretamente tratando com dados e assim por diante, já adaptadas, ou pelo menos se adaptando né, até os prazos, que nós estamos em contagem regressiva para a validação da lei. Mas nós temos também os pequenos e médios que, na maioria das situações, não sabem nem do que se trata. Triste. Ok? E nós vamos ter até extensões disso, vamos entender. Eu tenho um grupo no YouTube, né? Eu tenho milhares de seguidores e assim por diante, e ali eu tenho um banco de dados né, de uma população inteira, né, com dados, inclusive dados sensíveis, dados comportamentais e assim por diante. Vencimento, quanto ele ganha por mês, quantos filhos tem em casa, Exato. Qual casa que ele mora, qual o endereço, enfim, são dados que requerem muito cuidado. Requerem muito cuidado. E eu, como youtuber, por exemplo, qual que é o tratamento que eu estou dando hoje para esses dados? Né? Qual que é a segurança que eu tenho, ou quais são os sistemas de segurança para esses dados? E assim por diante. Maravilha. Estamos chegando ao final, a gente tem 1 minuto. Em 1 minuto, a gente sabe que o Brasil ainda engatinha na lei digital, na lei de crimes digitais. A LGPD dialoga, ela caminha ao lado dos crimes digitais? Dá para fazer um paralelo? Dá para se pensar que a lei de proteção de dados ela foi criada em parceria com os crimes digitais? Ou é uma coisa, não é outra e nada a ver? Não, ela tem um paralelo muito próximo ao que nós estávamos comentando nos bastidores. Hoje nós temos... Bem, tem uma máxima que é aquele negócio... Copo d'água e senha do Wi-Fi não se nega a ninguém. Perfeito? Hoje nós entendemos que o copo d'água continua valendo, não se nega a ninguém, mas a senha do Wi-Fi não é mais assim. Okay? A LGPD ela vem exatamente para quê? Disponibilizadores ou empresas que disponibilizam acesso ao digital, okay? Porque quando nós falamos de um crime virtual, ela vem exatamente de uma premissa de que o criminoso tem que estar conectado, ele tem que estar na rede, perfeito? E o acesso à rede hoje, nós temos o acesso às redes hoje, das grandes empresas que seguem exatamente um critério, identificam e até validam os dados desses usuários para que o acesso seja concedido, seja ele pago ou seja ele gratuito, ok? Mas nós temos pequenos pontos de venda, nós temos empresas, bares, restaurantes, drogarias e assim por diante, instituições de ensino, ok? E até municípios que fornecem o acesso digital aos seus munícipes e simplesmente não entendem ou não sabem exatamente quem está ali acessando. Okay? Então, quer dizer, para você cometer um crime digital, você tem que estar online. E para estar online, obrigatoriamente, você tem que estar devidamente identificado, porque você vai ser o responsável ou quem concedeu ou disponibilizou o acesso, por sua vez, vai ser responsabilizado no seu lugar. Maravilha. Newton, é muito rápido, acabou. Obrigado pela entrevista, obrigado por esclarecer alguns pontos ainda, que eu acredito que ainda tem muito a se discutir, né? Verdade. Nós estamos engatinhando, como você disse. Maravilha. Obrigado pela visita, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, obrigado. A você que acompanhou direto da redação, cuidado. Não deu um up? Como é que se chama? Update? Não, você dá o aceite lá? Quando você aceita, opt-in. Um opt-in. Não dê um opt-in em qualquer política de privacidade. Leia os termos de privacidade, a política de utilização daquele determinado ambiente virtual, assim você não vai se prejudicar. Obrigado pela preferência, obrigado pela audiência, até o próximo programa. Tchau.